E aí? Eu não sei se vocês sabem, mas pessoas morrem todos os dias. Mas ainda assim, existem mortes ocasionadas por coisas extremamente burras ou sem sentido, já que era algo básico de se evitar. Essas mortes são normalmente causadas pelos motivos considerados mais bestas possíveis. Vassoura, não sei de que jeito, e foi entrar. Vai tomar no cu! No ânus dele. Ganhando até mesmo prêmios posteriormente. Tipo assim, chega um cara, lê um pote, veneno de rato, ele bebe e morre. Só isso. Hoje nós iremos nos aprofundar nesses casos onde eu achei das piores e mais burras mortes. Então bora lá. Basil Brown, 1974. Eu acho. Basil Brown era um britânico agricultor e defensor do bem-estar, não muito conhecido, porém dedicado em suas crenças. Brown se dedicava à vida natural, acreditando ser a melhor medicina. O que não está errado, diga-se de passagem. Basil trabalhava como autodidata em nutrição e escrevia sobre saúde, mesmo não possuindo uma formação médica formal. Muito extremista, Brown acreditava nos grandes benefícios das dietas naturais de curar ou prevenir doenças. Basil era um homem reservado e seu círculo social não era muito amplo, pois dedicava sua vida completamente às práticas saudáveis. Ele era casado e podemos dizer que sua esposa conseguiu sobreviver a ele. Exatamente. Um dia, Brown decidiu começar algo mais saudável ainda. Tomar aproximadamente 40 litros de suco processado de cenoura em apenas 10 dias. Porra, menor! Aproximadamente 37 litros de suco de cenoura. E cê tá louco, isso aí foi tipo uma bomba, velho. Se ele engolisse uma C4 e explodisse dentro do rabo dele, não daria tanta bosta. Pra quem não sabe, a cenoura possui beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A. Que em altas quantidades se torna tóxico, danificando o fígado. E eu não sei se vocês sabem, mas beber 37 litros de suco de cenoura não é muito bom não, hein, gente? Basil teve uma falência hepática, causando sua morte. Eu acho que isso daí pode ser considerado um exemplo que não é pra beber 37 litros de cenoura. Se quiser ser saudável, beba no máximo 36. E mano, esse aqui que eu tô prestes a contar é uma das coisas mais burras que eu já vi na vida. Marco e sua chaminé explosiva, 2005. Marco era um homem de 55 anos que vivia em uma pequena vila na Croácia e estava enfrentando um problema comum nesse tipo de região rural. Sua chaminé estava entupida, mas não poderia ficar assim, olha. As casas dependiam da chaminé para ficarem aquecidas, e o nosso gênio da ciência e lógica, ao invés de utilizar métodos convencionais como varas ou escovões, Marco decidiu usar uma granada de guerra. Sua ideia era tão simples quanto burra. Ele achava que a explosão da granada eliminaria o acúmulo de sujeira e fuligem de dentro da chaminé, desobstruindo a passagem. E mesmo subestimando o dispositivo explosivo, deu certo. Claro que não, cara, ele morreu. Subestimando a força do dispositivo, a granada explodiu, causando uma massiva explosão, destruindo sua casa e matando-o no processo. A história de Marco recebeu uma grande atenção da mídia pelo fato do surrealismo e tragédia da situação. Kurt Gödel, 1978. Kurt foi um filósofo, matemático e lógico austríaco, sendo considerado um dos mais importantes lógicos da história. Kurt publicou 2 de seus teoremas da incompletude em 1931, com 25 anos, após terminar seu doutorado. Kurt teve uma infância feliz, mesmo possuindo problemas com raiva. Com o passar dos anos, Kurt se tornou cada vez mais paranoico em relação a outras pessoas, pois acreditava haver um grupo que queria envenená-lo e só comia o que fosse preparado por sua esposa, que também lhe ajudava a controlar seus delírios. O matemático foi internado diversas vezes em seus últimos anos de vida. Posteriormente, sua esposa adoeceu e também foi internada, por 6 meses, fazendo Kurt parar de se alimentar. E, com 29 quilos, Kurt morre por um dos motivos mais imbecis possíveis. E, pra falar a verdade, eu ainda acho que morrer de fome podendo reverter a situação é menos idiota que beber 37 fucking litros de cenoura. Talvez se o Mano Kurt fosse um pouquinho mais consciente, ele teria começado a beber 4 litros de suco de cenoura por dia puro até atingir o Nirvana e virar um semideus. Franz Helt, 1912, eu não sei falar esse nome. Nascido em 16 de outubro de 1878, o austríaco ficou famoso por sua criação mais do que estranha. Conhecido como alfaiate voador, Franz foi o criador de um traje que visava fazer o usuário voar de lugares altos, como um paraquedas melhorado. Para demonstrar a genialidade de sua invenção, Franz tentou a proeza de pular de 60 metros do primeiro pavimento da Torre Eiffel, que era a estrutura mais alta do mundo na época. E quando ele pulou, ele conseguiu pousar com facilidade.
Não, ele só morreu mesmo. Sua invenção havia falhado, deixando cair para a morte. Registrada por câmeras de imprensa. Sua queda abriu uma cratera no chão, mas o que realmente o matou foi um ataque cardíaco, fazendo-o morrer antes de tocar o solo. Matthew Hubble, 1998. Em 1998, nos Estados Unidos, um homem teve a brilhante ideia de praticar esqui bunda, que é uma atividade onde você desliza de montanha sem nenhum equipamento. Na época, a popularidade dos esportes radicais estava em alta. Os anos 90 viram um aumento na busca por aventuras ousadas, com o surgimento de eventos como os X Games, onde esportes de alto risco e alta adrenalina como skate, snowboard e ski freestyle ganhavam notoriedade. Dentro desse espírito, muitas pessoas começaram a experimentar formas alternativas de descer as encostas, como o esqui bunda, por diversão ou desafio. A história ainda consegue ficar pior, já que o cara ainda teve a genialidade de fazer tudo isso de madrugada, aproximadamente às 3 da manhã. Matthew, ainda por cima, foi em uma área com muitas árvores, rochas e outros obstáculos. Durante sua descida, Matthew perdeu o controle e colidiu com uma árvore, resultando em um traumatismo fatal. Seus amigos tentaram pedir ajuda, mas já era tarde demais. Matthew já estava morto por causa de sua coragem. Ismael, 2001. Ismael dirigia sua caminhonete quando, de alguma forma, perdeu o controle e colidiu com um poste de eletricidade, derrubando diversos fios nos arredores, inclusive em seu carro. Os fios eram de 7.500 volts e agora estavam em cima do carro de Ismael. Ismael estava ileso, escapando da morte. O cara simplesmente só podia ter ido embora, mas não. Os fios estavam bloqueando as portas, mas ele tinha que conseguir um jeito de sair do carro. Mas como? Chamando um profissional? Não, ele preferiu empunhar uma tesoura de metal e tentar cortar os fios ele mesmo. Ismael não tinha conhecimento técnico para saber que os cabos ainda estavam energizados, além da tesoura ser de metal, um fortíssimo condutor, o matando na hora. Ismael foi encontrado mais tarde, com a tesoura em suas mãos. O choque do porco, 2001. 3 fazendeiros acreditavam terem encontrado um novo jeito de abater um porco, uma prática comum em zonas rurais, com eletricidade. Não se sabe o porquê escolheram esse método, mas provavelmente seja pela suposta eficiência maior do que o dos outros. O primeiro fazendeiro tentou primeiro, descarregando uma grande corrente no porco, mas foi instantaneamente eletrocutado. Provavelmente ele tenha entrado em contato com a corrente e, sem proteção, o desfecho era óbvio, ele foi de base. O segundo fazendeiro observava tudo e não conseguiu acreditar no que tinha visto, seu amigo sendo eletrocutado daquela forma, o que foi demais para ele, ocasionando um infarto fulminante, morrendo em seguida. O terceiro fazendeiro, vendo a situação, tentou ajudar e se aproximou do primeiro, mas acabou caindo na mesma armadilha. Também foi eletrocutado pela mesma corrente, mas esse, por outro lado, conseguiu sobreviver, apesar das queimaduras. O que nós podemos retirar dessa grandíssima história é que o porco é o mais fodão e os caras são betas.